Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento. Com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, amigos internautas do BOC News e telespectadores da TV Com. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. E hoje estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da BOC News TV o produtor cultural, empresário do setor artístico, diretor Fred Rossi, que há 5 décadas pelo menos trabalha com os principais nomes da música popular brasileira, do mundo artístico. Fred, é um grande prazer recebê-lo aqui no Jornal em Foque. Prazer é meu também, viu? E poder ter, é um privilégio poder falar um pouco, né? Contar um pouco das histórias vividas aí, com nomes incríveis que eu curti, que eu trabalhei e que eu continuo curtindo. Muito bem, todos nós. Eu acho que as pessoas de bom gosto realmente vão ficar impressionadas com a trajetória do Fred Rossi como empresário, como produtor cultural, com histórias muito interessantes, inclusive em Santos, né? Que Santos sempre foi palco, sobretudo no passado, era palco de grandes atividades culturais e artísticas, como as pessoas da minha geração certamente lembram. Mas eu queria chamar também o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do BOC News, e de lá faz a sua saudação inicial ao nosso convidado e telespectadores. Fernando, por favor. Olá, Chico, também o nosso convidado, obrigado pela participação. É importante a gente destacar aí momentos marcantes da história da música brasileira, e você certamente tem passagens importantes aí para poder mostrar para os nossos internautas e telespectadores algumas curiosidades ao longo dessa longa trajetória aí. Muito obrigado pela sua participação. É o Fernando de Maria também, colega, jornalista, professor. Fred, temos muito a conversar. O currículo, eu nem teria tempo aqui de lembrar o currículo do Fred, mas é uma coisa impressionante. Trabalhou com todos os artistas que vocês possam imaginar, não é, Fred? Mas, Fred, eu queria, antes de nós entrarmos nessa parte mais assim, histórica, eu queria saber de você o seguinte: nós tivemos um momento muito difícil no setor cultural, para o setor do mundo de eventos, de empresários, que foi a pandemia. Sim. E talvez o segmento mais afetado, mais atingido pela pandemia tenha sido exatamente o setor cultural. Foi o primeiro, o setor de eventos. Então eu queria saber inicialmente de você o seguinte: já deu para o setor se recuperar daquela crise duríssima ou ainda está em fase de recuperação? Ainda está em fase de recuperação. Ainda está em fase de recuperação, porque coincidentemente, infelizmente, junto com a pandemia, nós tivemos, eu falo mais em nome exatamente do meu meio, sim, né, claro, do meio que eu atuo, nós tivemos a desmontagem do nosso ministério, né, do sim, Ministério da Cultura. Então, isso se somou à crise que sim, já era grande da pandemia, e ficamos sem chão praticamente, né? Porque nós não tínhamos nada. Por exemplo, no meu caso, eu não tinha show, não tinha consultoria, eu presto consultoria, claro, a jovens talentos, faço gestão de carreira, e tudo isso acabou, né? Então, e a gente foi retomando depois aos poucos, à medida que as coisas foram voltando. Mas junto disso também houve, e é claro, isso está acontecendo de certa forma a cada dia, não é nem a cada mês, essa evolução tecnológica toda, né, internet, tudo que foi mudando e que também se acentuou com a pandemia pela própria necessidade, claro, de se fazer as coisas online, lógico, e tal. Claro. Então, tudo que era ao vivo, seja, como eu acabei de falar, seja uma consultoria que você estivesse prestando, ou atendimento
há clientes corporativos que também fazem eventos e normalmente contratam artistas para fazer os seus eventos e tal, os teatros, tudo, quer dizer, tudo acabou, né? E nós tivemos que estar remontando. Então, assim como o Ministério da Cultura teve que se reorganizar, eu diria até remontar também, porque foi desmontado, nós também. Então a gente está mudando, a gente está retomando. Claro, muita coisa já melhorou, sim. Mas ainda com muita dificuldade. Fase de recuperação. Na esteira dessa discussão, Fred, o governo Lula está completando um ano e pouco, assim como o governo de São Paulo, o governo Tarcísio, e você lida muito, trabalha muito sempre com também o poder público. Sim. Como é que avaliação você faz da política pública, de um modo geral, no Brasil, no setor cultural? Olha, eu acho que está melhorando, sim. Eu acho. Até, inclusive, as leis de incentivo, né, uns se beneficiam mais, outros nem tanto, mas elas funcionam. Então, eu tenho, por exemplo, atualmente eu tenho um projeto aprovado já pela Lei Rouanet, inclusive, que nós vamos falar um pouco mais na frente, que envolve a cidade de Santos, aliás, né? Então, o atendimento que nós tivemos no decorrer da montagem do projeto e tal com o Ministério foi muito boa e houve uma aceitação muito grande. Tenho projetos também na Lei Paulo Gustavo, né? Tem PROAC, Aldir Blanc. Então, tudo isso tem funcionado, sim, e o poder público tem feito realmente coisas. Tem cidades, mais até pela própria história da cidade também. Né? Santos parece que tem uma boa política então, cultural. eu chegar aí, inclusive em Santos, que eu tenho acompanhado um pouco mais em função desse evento, que nós vamos falar um pouco mais adiante, mas eu tenho acompanhado o trabalho, por exemplo, da Secretaria de Turismo, mais de perto, que tem feito coisas aqui incríveis, né? O volume, não só os eventos em si, mas o volume de coisas, entendeu? Então é muito bonito. Eu tive a oportunidade de assistir um dos shows lá no Teatro do Sesc, que foi por iniciativa também aqui de Santos, e que teve a apresentação lá de uma orquestra daqui, regida pelo Petri, Luiz Gustavo Petri, Orquestra Sinfônica. Isso, muito legal. Uma homenagem aí do Lobo e Chico Buarque de Holanda. Nossa, que foi incrível, com uma cantora nova, uma artista nova, que ela não é só cantora, a Vanessa Moreno. Maravilhosa, junto com o Montarroz, o Ayrton, que também é outro novo artista aí, quer dizer, está num cenário. E o que me encanta muito nele também é o conhecimento que ele tem. Ele é um estudioso da música brasileira, é incrível, e é super jovem, né? E essa menina, que eu chamo ainda de menina, a Vanessa, eu tive a oportunidade até de falar muito com ela no show que fizeram em homenagem ao Sesc, também lá em São Paulo, em homenagem a João Gilberto, que teve ela, que abriu, por sinal, foi a única novata no pedaço, que teve a Laíde Costa, a Joyce Moreno, o Renato Braz, Dori Caymmi. Então, era um time, e foi quando eu a conheci. Mas enfim, voltando a Santos, eu vi esse show, que foi maravilhoso, né? Então, e outros acontecimentos aí, depois, final de ano e tal. Então, Santos... Esse espetáculo no Sesc, eu até tive a oportunidade de assistir também, foi a abertura do festival do Santos Jazz Festival. Exatamente, foi a abertura. Eu não sabia qual era. Exatamente, Santos foi a abertura. É um evento que está se consolidando, acho que já está na sua 12ª edição. Santos Jazz Festival da colega Denise Covas. Denise Covas, que eu estive com ela, inclusive, antes, aliás, eu fui convidado dela para esse show, e que ela está aí, ela desenvolve um trabalho aqui também bastante, não conheço de perto totalmente, mas já deu para perceber que é muito eficiente, muito legal. Né? Muito bom, de fato, realmente é um
belo trabalho que é desenvolvido em Santos. Quer dizer, nós já tivemos, a nossa cidade sempre foi palco, uma referência nacional em termos de música, em termos de atividades culturais, de um modo geral. Hoje, evidentemente, em razão de tudo aquilo que o Fred acabou de explanar, nós temos essas dificuldades, mas aos pouquinhos o setor vai se recuperando. E aqueles que vivem criticando, às vezes, investimentos da Lei Rouanet, da legislação, não devem se esquecer que o setor cultural, o setor de eventos, de um modo geral, gera muitos empregos. Muitos empregos. Então, temos que pensar exatamente nessas pessoas que vivem em função. Exatamente, e é muito um volume, não falo porque, é claro, eu sou um beneficiado por tabela, né, quando se elogia isso, né, fala sobre isso, mas é uma verdade, porque só os empregos diretos já seria suficiente. Só que tem os indiretos, claro, entendeu? Claro. Por exemplo, você faz um evento aqui, como tem acontecido também aqui na praia e tal, você tem os diretos, que são as pessoas envolvidas diretamente, né? Claro. Técnicos, montadores, seguranças, os próprios artistas, é claro, cantores e músicos. Só que em torno disso vem uma cadeia, por isso que está se chamando economia criativa, né, também hoje. Então é muito grande e os empresários hoje acreditam já muito mais nessa mídia, vamos chamar assim, essa mídia artística, né? Antes a gente falava muito, usava o termo mídia show. Não é só show, porque hoje as grandes empresas patrocinam também não só shows, mas teatro, dança, enfim. Começaram a olhar com um pouco mais de atenção, né, a essa mídia, porque ela existe. Sim. Ela existe. Então não falo, claro que eu estou defendendo, repito por tabela, a minha área, né, a área em que eu atuo, mas em cima de uma verdade. Claro, fatos, isso aí, são fatos inegáveis. Eu queria chamar agora o colega jornalista Fernando Maria, que certamente tem questões ao nosso convidado. Fernando, por favor. Chico, até pegando o gancho que o Fred está comentando, a gente viu agora no Carnaval muitas críticas aí, isso ganharam nas redes sociais, de emendas e valores da Lei Rouanet para as escolas de samba, Rio, de São Paulo, enfim. Eu gostaria que ele avaliasse, Fred, você avaliasse se parece que demonizaram também, agora a bola da vez são as escolas de samba aí, nesse sentido, até por causa de alguns enredos que foram colocados muitas vezes. Gostaria que você avaliasse isso daí, porque bem, as escolas de samba têm toda uma questão cultural também nesse sentido. E, obviamente, essa avaliação é importante para as pessoas entenderem também, para quem está no dia a dia, como é que funciona isso. De emendas parlamentares para escolas de samba, enredos. Então tivemos até aquele exemplo da escola Beija-Flor no Rio de Janeiro, que homenageou a capital de Maceió, no Nordeste. Sim. E para tanto recebeu recursos que vieram até das emendas parlamentares do presidente da Câmara Federal, o deputado Lira. Ou seja, esse aspecto, como é que você avalia isso, Fred? Olha, eu nem tenho tanto detalhe, tanto conhecimento para falar muito, mas o que eu pude apurar, aí falando até como cidadão, sim, do que propriamente como empresário do setor, eu acho um pouco estranho, porque quando você tem, na minha visão, você tem, por exemplo, um vereador aqui da cidade, que usa de uma emenda para fazer um trabalho que ele realmente foi convencido de que é um trabalho cultural importante, porque sim, envolve crianças de um bairro tal, e que ele aproveitou, já que ele tem essa à disposição, sim, uma emenda que ele pode usar, e aproveitou para levar um evento cultural lá para aquela região, né, que vai beneficiar aquelas crianças, aquela professora que é super ativa, e que motiva aquelas crianças e tal. Tudo bem, né? Por quê? Porque ele está usando uma emenda que ele poderia usar, porque ele tem essa liberdade, né? Sim. Ele usar para qualquer outra coisa.
está usando para esse fim. Se por tabela ele acaba se beneficiando politicamente disso, de forma natural, porque ele fez uma boa ação, tudo bem. Eu como leitor, se eu fosse um leitor, se eu morasse aqui, fosse um leitor de Santos e tal, eu acharia uma coisa maravilhosa. Agora, a coisa começa a complicar quando você extrapola isso, ou seja, você sai dessa instância e você começa a utilizar dessa ferramenta, emenda, ligada a um bairro tal, que vai levar cultura através da música, velocidade e tal, e começa, aí fica complicado, né? Aí fica estranho. Sem dúvida nenhuma, fica estranho. Assim, essa questão precisa ser revista, precisa ser avaliada com muito cuidado pelo setor público. Porque é dinheiro público. É um dinheiro público, isso que eu ia falar, é um dinheiro público. Agora parece que uma emenda vai liberar até R$300 mil para shows. Então o deputado pode contratar um show e até R$300 mil e levar para a sua cidade. E depois outra também, aí falando agora em benefício da minha atividade, há que se tomar cuidado também para a arte não chegar a um ponto, porque isso foi crescendo de tal forma, de ficar refém. Sim. Dessas verbas, entendeu? Para poder fazer a sua arte, porque aí ela perde, porque a arte ela não pode perder a sua espontaneidade, porque é uma coisa de criação. O que você foi? Inclusive, quando uma vez numa entrevista me perguntaram, Fred, depois de falar de tudo, uma série de coisas e tal, do meio e tal, Fred, o que você vende exatamente? Eu respondi, fantasias, sonhos, emoção. Eu vendo isso. E se eu vendo isso, é sinal que o produto criado está em torno disso. Sim. Então não vamos respeitar. Misturar as coisas. Ele não pode ficar refém de agora precisa desse dinheiro, precisa daquilo. E vincula politicamente. Tem que apoiar aí fica complicado. Aí fica complicado. Perde o sentido. O Fred, eu vou pedir a sua licença, nós vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco o Fred vai contar um pouco das suas histórias, que são histórias fantásticas. Não percam, por favor. Voltamos. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento. Com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse o Google Notícias e acompanhe os boletins diários do Boc News. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Com mais de 700 programas no ar, o Jornal em Foque completa 3 anos, trazendo entrevistas, debates e muito conteúdo. Ao longo desse período, centenas de entrevistados mostraram seus pontos de vista e tiraram dúvidas dos nossos internautas e telespectadores. Sempre de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News. E reprise a partir das 3 da tarde na TV com Santos. Jornal em Foque. 3 anos de credibilidade e pluralidade de opiniões. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News.
Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewstv e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foco e hoje, que recebe hoje com muito prazer o produtor cultural, empresário do mundo artístico, do show business, Fred Rossi, que, só para que os senhores tenham uma ideia, trabalha no setor há mais de 5 décadas e tem entre as suas realizações cerca de 10 mil shows ao longo dessa trajetória. Imaginem os senhores, shows com todos os artistas possíveis e imagináveis. Mas tudo começou quando o Fred começou a trabalhar e empresariar o grande músico, o grande violinista Paulinho Nogueira. Paulinho Nogueira. Foi com ele que começou, Fred? Foi. E essa é uma história muito louca, né? Porque eu estava um dia como amigo, né? Eu conheci o Paulinho quando eu morava em Mugimirim, que eu tinha 17 anos, Bossa Nova, principalmente lá, não era ainda muito conhecida e tal, enfim, era uma elite lá que curtia bossa. Eu fui ver um show dele lá, né? Eu tocava clarinete na época e tal, e já cantava um pouco também. E eu fui ver um show dele como um curioso, né? Querendo conhecer. E tinham poucas pessoas, um violão, aquela coisa toda. E eu fui falar com ele depois do show um pouquinho, fui uma das pessoas que ele atendeu e tal. Mas nada, não marcou o Fred para ele, nada. Foi um cara que foi lá. Aí eu conheci aí eu fui para um banco do Jardim que tinha lá na praça principal com um amigo que tinha ido ao show comigo. E a gente estava conversando sobre Garota de Ipanema, né? Quando o Vinícius fez a letra, né? Da música do Tom e tal. E eu comentando com esse meu amigo, poxa vida, essa coisa, papo de garoto, né, adolescente de 17 anos, falei, puxa, essa mulher devia ser uma mulher lindíssima, né, porque para esse poeta, para esse tal poeta, hein, esse tal poeta aí, Vinícius de Moraes, fazer essa letra para ela, devia ser uma pessoa muito, muito incrível, bonita e tal, e ficou aquele papo ali, cada um foi para sua casa depois, não se falou mais. Mal sabia eu que 9 anos mais ou menos depois, eu me tornaria empresário desse tal poeta. É uma coisa para mim. Bom, vim para São Paulo, fui para São Paulo, aliás, com 2 anos depois, caí em São Paulo. E uma época eu cantava em boates e tal, eu estava tentando carreira artística, era crooner e tal, já estava deixando os instrumentos. Eu toquei saxofone pela última vez, eu tinha 22 anos. Então lá se vão 54 anos. E aí
numa época eu estava com a minha mulher, na época, falando sobre acompanhamento, músico e tal. Eu falei, poxa, eu sinto necessidade, às vezes, de ter um instrumento de harmonia para eu próprio me acompanhar. Falei, você não conheceu, você não falou para mim conhecer o Paulinho Nogueira? Aí eu contei a história. Não, conheci e fui lá, depois do show dele, nada. Não, porque parece que ele dá aula de violão. Eu não sabia que ele dava aula para artistas, para estudantes adiantados. E eu fui descobrir o endereço dele na rua Melo Alves, lá, Homem de Melo Alves, lá em Perdizes, 439, me lembro bem, 8º andar. E ele me atendeu. E foi super receptivo e tal. Fiz duas ou três aulas com ele e o aluno não deu certo. Mas, diferentemente da história anterior, que a gente não ficou amigo, nada, apenas serviu para isso, para esse link, nós nos tornamos amigos aí amigos de verdade. E eu ia muito na casa do Paulinho, ele na minha, às vezes, minha filha estava nascendo, ele virou padrinho da minha filha, ele e a Elza. E um dia eu estou num estúdiozinho dele lá na casa dele, e eu tinha lido, eu assinava na época a revista Veja, eu tinha lido uma matéria no final de semana anterior sobre o circuito universitário que estava acontecendo, começando e tal, né? Isso era 72. E eu falei, Paulinho, estou vendo que você não está fazendo quase nada de show, muito pouco show, e está começando aí um tal circuito universitário, por que você não se entuma com esses artistas e começa a fazer show? Eu falei, ele ficou em pé assim, o Paulinho era muito tímido. Eu falei, poxa, eu não sei como começar, eu estou sem empresário atualmente, você poderia me ajudar? Começou aí o produtor e empresário Fred Rossi. Aí virei empresário do Paulinho Nogueira. E do Paulinho, você conheceu o Paulinho? Então, aí o Paulinho, 6 meses depois, me apresentou Toquinho. Eu comecei a cuidar de algumas datas que ele tinha livre de Vinícius, porque com Vinícius, a dupla, Toquinho e Vinícius, tinha um outro empresário. E eu comecei a trabalhar com o Toquinho. Tanto que o primeiro show que eu fiz com o Toquinho foi no Colégio Rio Branco, em São Paulo. Sim. Até a Jornal da Tarde, que havia na época, a menina Maria Meller, me lembro bem, a jornalista, ela fez uma cobertura e ela deu uma página depois, e o título era Professor e aluno se reencontram. E agora, poeta? E o que ia ficar com o Vinícius, né? Ficou aquela coisa no ar e tal. Bom, fizemos esse show no Colégio Rio Branco, que foi uma loucura. E o segundo show que eu fiz com a dupla foi aqui em Santos. Como é que foi esse show? Foi mal de público. Eu estava também no meu início de carreira. Foi no Sesc, mas não era o Sesc aqui, o teatro, não, era um ginásio. Não tinha um ginásio aqui do Sesc? Isso. Rapaz, foi a divulgação, teve uma coisa complicada que eu não esqueço nunca. Nossa, eu não lembrava e agora caiu a ficha. Tinha 47 pagantes. Nossa. Foi o maior prejuízo, foi desse jeito. Mas se contornou depois, mas enfim, passei por isso também. Mas aí a coisa começou a dar certo com o Toquinho e estava terminando o contrato deles com outro empresário e ele me apresentou o Vinícius. 6 meses depois, quer dizer, com 1 ano de empresário, estava me tornando empresário. Aí sim, fiz o primeiro show com Toquinho e Vinícius e acabei me tornando empresário dele e tive esse privilégio, acabei sendo o último empresário dele. E aí essa história, que agora eu vou complementar até essa história que eu contei lá no início, olha a loucura. Aí eu já empresário do Vinícius, em 1975, eu vou fazer um show de novo no circuito universitário, só que nós fazíamos umas concessões, às vezes, e fazia alguns colégios. E voltamos para o Colégio Rio Branco, fazer lá. Ao final, portanto, 6 anos depois daquela história, 9, quase 10 anos depois daquela história lá de Mojimirim, do Paulinho Nogueira e tal. Eu tinha esquecido dessa história, fomos fazer o show. Ao final do show, eu fui para o camarim, eu estava indo, não sei porquê, no camarim do Toquinho, e passei pelo Vinícius. O Vinícius estava com um casal conversando, uma mulher linda e tal, e ele me chamou.
Fredinho, vem cá. E ele tratava todo mundo carinhosamente, assim, né? Você deve saber, no diminutivo. Fredinho, vem cá. Eu fui lá para ver o que ele queria. Falei, ele olhou para mim assim, olhou para a mulher e falou, sabe quem é? Garota de Ipanema. Puxa, aí veio aquela história de Mujimirim. Lembrei, falei, meu Deus do céu, eu falei dele naquela. E fiquei emocionadíssimo, né? De repente eu estou conhecendo aquela mulher que eu tanto elogiei para o meu amigo, apresentado pelo tal poeta, e que eu sou empresário dele hoje. Que loucura! Bom, eu peguei na mão, ela me estendeu a mão, eu quase quebrei a mão. A emoção foi tanta que você não imagina. Aí, nós estávamos cumprindo um circuito universitário e ela nos convidou para, no final do circuito, se a gente poderia ir jantar na casa dela. Morava lá na Ilha do Sul, em São Paulo, em Pinheiros. E nós aceitamos. Vinícius topou e a gente faria até um showzinho lá, um pocket show, tinha um auditório lá no conjunto residencial, fizemos e fomos para o jantar depois. Cumprimos primeiro o resto do circuito e tal, e fomos jantar. E aí eu tive a oportunidade, com o Vinícius do lado, para ela entender o porquê, porque ela brincou na hora e tal, ela me deu essa deixa que Fred, nunca ninguém ficou tão emocionado quando alguém me apresentou daquela forma, você quase me brincando já. E aí eu contei a história, né, para ela, junto com o Vinícius, porquê daquele aperto de mão. Então são histórias, quer dizer, aí começa a lembrança de muita história com o Vinícius, né, porque ele era meu ídolo e de repente eu lá, cabeludo, ex-artista, e era empresário, e foi uma confusão, tanto que com o Vinícius eu travava, eu conversava com o Toquinho, numa boa, com todo mundo, tranquilo, mas quando eu tinha que acertar alguma coisa com o Vinícius, eu travava, e já fazia mais ou menos um ano que era empresário. E essa história se passa vindo para Santos. Sim. Olha que loucura. A gente estava vindo pela Estrada Velha, se não me engano ainda. Eu tinha um Fusquinha verde, mas com Vinícius de Moraes do lado. E eu descendo, eram 6 e pouco, mais ou menos da tarde, começou garoar, aquela coisa neblina, eu dirigindo com cuidado, mas aí me caiu a ficha, o Vinícius quieto, eu falei, agora ou nunca, eu pensei, eu vou me abrir para ele, dessa minha timidez com ele e tal, e fiz, falei, Vininha, eu preciso te contar uma coisa, ele bateu na minha perna, falou, conta, Fredinho, sabe o que é? Gaguejando, sabe o que é? É isso, eu não consigo me abrir com você, eu me travo, porque você é meu ídolo, né? E eu falo com o Toquinho, falo com todo mundo, mas não consigo falar direito com você, eu precisava te contar isso. Ele bateu na minha perna de novo e falou, que isso, Fredinho, você não é nosso empresário, você é nosso amigo. Começou aí a minha relação, aí eu bebi, aí ele me abriu, né? Aí foi uma relação que você nem imagina. E amizade absoluta, né? Total. Aí, por isso que eu coloco sempre na minha biografia, quando falo meu trabalho com ele, eu procuro colocar mesmo, acho que está mais ou menos assim, o último empresário que conviveu como empresário e amigo, ele teve esse privilégio e tal, porque realmente foi um privilégio. Sem dúvida nenhuma. Vinícius de Moraes, o grande Vinícius de Moraes. Fred, eu vou pedir sua licença, vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida ao Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna.
Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Acesse o Google Notícias e acompanhe os boletins diários do Boc News. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Com mais de 700 programas no ar, o Jornal em Foque completa 3 anos trazendo entrevistas, debates e muito conteúdo. Ao longo desse período, centenas de entrevistados mostraram seus pontos de vista e tiraram dúvidas dos nossos internautas e telespectadores. Sempre de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News. E reprise a partir das 3 da tarde na TV com Santos. Jornal em Foque. 3 anos de credibilidade e pluralidade de opiniões. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewstv e ainda na versão digital ou impressa do Boc News, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Boc News pelo Google Play Store. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Rádio. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, o produtor cultural, empresário do show business, há 5 décadas pelo menos, com mais de 10 mil shows realizados em todo o país, Fred Rossi. Está contando histórias aqui fantásticas de toda essa trajetória extraordinária desenvolvida por ele, ao lado de tantos e tantos artistas também extraordinários, como o poeta Vinícius de Moraes, que ele acabou de fazer referência. Mas eu queria chamar agora o Fernando de Maria, porque depois, Fernando, o Fred vai falar um pouco sobre um projeto importante que ele está preparando para Santos, inclusive Feminina Gente. Mas ele vai falar daqui a pouquinho, Fernando. Gostaria de ouvi-lo, Fernando, por favor. Não, só a título de curiosidades aí, obviamente que eu disse essas passagens marcantes que ele teve, mas também se ele puder ir com outros artistas, aí, o currículo do Fred é fantástico aí, ele foi crooner, como o próprio Milton Nascimento, né? Então, se tiver essas passagens aí, algumas curiosidades aí ao longo dessa trajetória, rica trajetória cultural. E também, obviamente, uma outra questão, como que ele avalia hoje, né? A gente percebe que a geração da MPB, né, a gente tem nomes aí que estão, infelizmente, alguns já faleceram e outros já estão se aposentando, com o próprio Milton Nascimento, né? O que a gente pode esperar dessa nova safra aí, ou se é que tem uma nova safra de herdeiros, digamos assim,
da MPB, por exemplo, só na opinião dele? Ou a gente tem, infelizmente, as novas tendências aí nesse sentido, que muitas vezes a mídia trabalha muito sobre isso e acaba tendo um efeito efêmero nesse sentido, né, de vários e vários artistas que já passaram e acabam não ficando aí como outros aí dos anos 70 que até hoje aí fazem sucesso. Histórias não faltam. Histórias. O Fernando pede que você coloque um destaque, um episódio marcante que você. Ele falou do Milton, do Milton. O Milton Nascimento ele citou como exemplo que está já praticamente aposentado, enfim. Kruner também, como você foi. Pois é. Essa história que eu vou contar, aliás, eu vou tentar resumi-la, porque ela é muito longa, mas é muito bonita. Entra o Kruner na história, que loucura. Eu estava fazendo para uma montadora, uma grande montadora, que eu trabalhei, prestei serviço, né, artístico, para os lançamentos de carro, tudo que era artístico no lançamento de carro, sim, era comigo. E nós estávamos fazendo uma convenção em Punta del Este, ia fazer uma convenção em Punta del Este, e trabalhava o número 3, né, dentro do brief, era um lançamento de um carro, geração 3, e... Eu posso falar o nome da montadora? Claro, é a Volkswagen, porque fica mais completa a história. E aí, o que acontece? Eu contratei 3 quartetos vocais, né? O quarteto em si, MPB4 e Ops 4 da Argentina, que é um quarteto incrível argentino. Só o primeiro time, né? Primeiro time. E aí, como a verba na época que eu tinha disponível para fazer, eu poderia usar um pouquinho mais. Eu olhei assim, comecei a imaginar, né? Aí é a coisa criativa, né? Falei, puxa vida, o Milton, acho que eu vou botar o Milton Nascimento no meio disso. E o Milton não estava muito bem de saúde na época, isso foi em 99. E eu falei, mas me encorajei, falei, Milton Nascimento acho que vale um risco, né? Pensei. E bem, enfim, falei com ele, contatei a empresária dele na época, que era minha amiga também, enfim. Começamos a acertar as coisas e tal, e contratei o Milton. E para conforto dele também, nós fomos ensaiar no Rio. Como o quarteto em si era de lá, o MPB4 de lá também, só tinha o Ops 4 que não pôde ensaiar, e fomos na casa dele. Ensaiamos e tal, e chegou, era o evento. Era tudo, esses eventos que a gente fazia, eram tudo vezes 3, né? Porque eram 1.800 pessoas, mais ou menos, os concessionários da montadora e tal, e as suas respectivas mulheres e tal. E esses 1.800 eram divididos em 3 blocos, então, portanto, davam em torno de 600, mais ou menos. Então fomos lá, e era no Conrad, né? Esse grande show seria no Conrad, que era o jantar de gala e tal. E chegou a hora do show, do primeiro show. E eu estava na cabine técnica, entre a mesa de som e de luz, né? Numa posição de comando ali. E eu te confesso, a adrenalina nesses eventos fica, você não imagina, não é como eu estou falando aqui. Claro. É uma loucura, né? Eu estava lá e aí entra o quarteto em si, que linkou com o Ops 4, que depois linkou, que fez uma música com o Ops 4, saiu, aí fica o Ops 4, que linkou com o MPB4, e depois entra de novo o quarteto em si, ficam os 3 fazem uma música junto, né? São 12 vozes, né? Lindíssimo. E eu já começando a tremer, né? Porque o próximo era a entrada do Milton. O Milton, nós montamos 2 palcos, né? O palco em 2 níveis. O nível segundo tinha uma cortina fechada e tinha um carro atrás dessa cortina. E falei, meu Deus, a hora do Milton. E eu lá, falei, preocupado, que ele estava realmente muito fragilizado e tal. E começa a introdução de Canção da América, né? Aquela coisa que vai crescendo. Ah, sim, o público nunca sabia quem eram os artistas, era sempre surpresa, sabe? Então eles não foram lá porque compraram um ingresso para ver aquele artista, não sabiam quem iam ver.
Aí os MPB4 eles terminam a parte deles e começa essa introdução e a cortina começa a se abrir. E eu tremendo, confesso, isso em 99, eu já tinha vários anos, né, de carreira e tal, mas ainda tinha essa coisa da emoção e tal. E aí ele começa a abrir, aparece o Milton, ele estava com um paletó azul, e apoiado certinho, como foi combinado, apoiado num carro amarelo, né? Tinha um carro lá atrás. Aí e aí foi uma coisa, uma loucura. O público, agora que viu o Milton, foi uma coisa assim, aí eu já dei uma crachadinha, mas eu tinha que vê-lo cantando, né? Aí ele vai, como estava previsto, ele foi se encaminhando até o centro do palco e cantarolando e tudo bem. Aí a minha adrenalina já começou. Aí ele começa a cantar, foi ovacionado, você não imagina. Só que eu continuava preocupado. Bom, aí os quartetos que estavam com ele até então saíram do palco. Sim. E aí ficou a banda dele com ele, e aí era com ele. Eu falei, bom, agora é que eu quero ver. E ele canta e foi tudo bem. Chegou um momento que ele se emocionou e foi ele vendo a plateia, aplaudindo, e ele sabia que ele não tinha sido divulgado, né? Então aquilo tudo, sim, ele começa a descer, tinha uma escada que dava acesso ao público, né? A plateia. A hora que ele começou a descer, muito devagar. E eu falei, puta, será que ele não está legal? Porque ele está se apoiando e tal. Mas ele desceu, não, ele estava tomando cuidado mesmo. E de repente ele foi cantar ali, estava com o microfone sem fio, foi cantar no meio, nas 5, 6 mesas que estavam mais próximas, né? Aí a minha adrenalina foi para as cucu e falei, puxa vida, eu estou tendo o privilégio de ver o Milton como crooner, a época de crooner, então o crooner aí, e ele, eu falei, pô, foi um presente, cantou, fez os outros 2 shows e foi tudo. Então essa é a minha história com... Que espetáculo, não? Milton Nascimento, MPB4, Quarteto em Si e Opus 4 em Punta del Este. Maravilha de espetáculo, não? Agora, Fred, nós já estamos no último bloco. Eu queria aproveitar esse finalzinho para você falar um pouco a respeito desse projeto que você está desenvolvendo e que Santos está no roteiro, que é o Feminina Gente. Como será esse projeto? Quando vai ser? Como é que ele está andando? Então, esse projeto está no seguinte plano. Nós temos Feminina Gente, como você já falou, é só com mulheres, né? Ele é bastante inclusivo também, então nós vamos misturar artistas já consagrados, né? Tipo Baby do Brasil, Joyce, Alaide Costa, com artistas locais, tudo mulher, né? Que nós vamos fazer uma seleção aqui e tal. E teremos também oficinas, né? Ministradas por mulheres, que tudo isso, a ideia é fazer um grande show na Praça Mauá, né? Quando eu digo grande show sim, mesmo, que é onde a Baby se apresentará no final. E vai ter a Big Band Jasmines, que é um grupo de mulheres, são 17 mulheres, tocando trombone, trompete, saxofone. É uma big band de mulheres, né? Que vai fazer acompanhamento também em alguns momentos para Joyce e tal. As oficinas, nós vamos pegar vários temas, né, que mais possam se interessar a Santos, porque a gente está também priorizando nesse evento algumas prioridades. Estamos priorizando algumas áreas dentro da música. Então, por exemplo, através de uma determinada escola de música ou uma indicação, uma sugestão da Secretaria de Cultura, que olha, lá na tal bairro tem uma ação social e que envolve música, que tem crianças e que seria importante ministrar uma oficina X que possa falar sobre um beabá da música e tal. Quem que a gente pode pegar? Então eu vou buscar uma pessoa maestrina que possa fazer alguma coisa. Então esse é o trabalho. Está previsto para o grande finale desse grande show um cortejo que sairia
da garagem do bonde, Sim. com ali no Valor, o bloco Pagu, que vem de São Paulo, com 25 mulheres, que vai se juntar a outras 25, 30, o que for possível, de mulheres de Santos. Vamos fazer um cortejo dali até a praça. Para o grande final, a hora que a gente estiver terminando o show, elas entram na frente do palco e faz o grande final. Então, a gente está projetando isso. Está previsto para quando? Então, está previsto para o mês de março, que é o mês da mulher. Mas como nós tivemos o projeto de lei, a Lei Rouanet, aprovado muito em cima da hora, no dia 30 de novembro, talvez a gente não consiga fazer, tem que adiar para uma outra data, mas a ideia é essa, o projeto importante é o evento, e é isso que a gente está fazendo. Que legal. Olha só que belo projeto, hein? Santos vai receber esse presente. Nós estamos na fase de captação para fazer esse projeto. Muito bom, Fred. Fred, o Fernando tinha feito uma outra pergunta que eu acabei esquecendo, mas queria que você até pudesse respondê-la para a gente encerrar o programa, que é a sua avaliação a respeito hoje, do momento hoje da música popular brasileira. Nós que vivemos uma fase áurea, maravilhosa da música brasileira, hoje temos certas limitações, digamos assim. A avaliação que você faz, tem gente boa na área, enfim? Tem. Quem é que você destacaria? Não, tem gente boa, sim. E agora, eu começaria fazendo uma observação, né, para que esses artistas novos, por mais que eles usem toda a mídia, toda a tecnologia, todas as ferramentas que tem hoje em dia, que deem mais valor ao conteúdo, ao que eles fazem, o que eles, entendeu? Veja bem, você pode usar todas essas ferramentas, como eu disse, e deve usar, eu uso, sim, inclusive, mas o que acontece? Você não pode esquecer do conteúdo, porque é o que vai ficar. E como eu costumo dizer sempre, para você usa todas essas ferramentas, mas só que para você postar uma foto no Instagram, você precisa ter a foto. É o produto, é o conteúdo, certo? Para você postar um vídeo no YouTube, você precisa ter o vídeo. Claro. Que vídeo? Entende? Então, é ficar mais atento na criação. E se eu puder, vou emendar isso com a outra pergunta sua. Nós temos artistas novos, aí, quer dizer, novos, não tão novos, mas em relação à geração que eu venho, sim, que eu represento, hoje eu estou com 76 anos, felizmente nativa, mas nós temos artistas, por exemplo, o Lenine é um deles, né, que é de uma qualidade incrível. Nós temos, que eu vi até aqui em Santos, nós estávamos até comentando, dentro do festival, Santos Jazz Festival, um show lá foi a abertura do Sesc, com a Vanessa Moreno e o Ayrton Montarroz, junto com uma orquestra de bambas e sob a regência, exatamente, que é de uma outra geração também. Sim. Então, veja bem, é outra coisa que eu queria aproveitar para observar dentro do pouco tempo que a gente tem ainda, que é essa união, esse aperto de mãos entre as duas gerações. Veja bem, nós temos facilidade de assimilar, de receber o jovem. Agora o jovem precisa trabalhar um pouco mais as suas cabecinhas para nos aceitar. E o conteúdo? Entendeu? Porque aí junta, aí soma. Você viu aquele show que foi Moreno interpretando do Lobo, exatamente, é tudo junto. É aquilo que eu falo, é junto e misturado. Meu caro Fred, você que foi tão amigo do Vinícius de Moraes, no final é o que ele disse: o belo fica. O belo fica. E eu só estou nativo até hoje e com garra para continuar. Eu não quero parar, eu não penso em parar,
muito do que eu aprendi com Vinícius de Moraes, que eu era um jovem. Quando eu me tornei empresário de Vinícius de Moraes, eu tinha 27 anos incompletos. Agora, eu bebi, como eu brinco, ele bebia, eu cuidava do uísque dele, ele bebia e eu bebia Vinícius. Tá certo. Olha, Fred, você sabe, nós teríamos muito mais a conversar, enfim. Não deu tempo de contar a história de que eu tive com Tim Maia, que com tantos outros, com The Mamas and the Papas, com Mercedes Sosa e tantos outros aí. Os 10 mil shows que o Fred organizou ao longo da sua trajetória, da sua carreira em todo o Brasil e até fora do Brasil. Olha, Fred, muito obrigado. A limitação do tempo nos impõe certas restrições. Sem problema, estamos chegando ao final. Disso. Eu queria agradecer muito a sua participação, a sua presença e, sobretudo, as suas histórias. Muito obrigado. Obrigado você também pela oportunidade e também por poder falar desse evento Feminina Gente. Sim. Que nós vamos fazer, mesmo que não der nessa data ainda prevista, mesmo que não seja em março, será em Santos e nós vamos fazer isso bonito, porque aqui, inclusive, aproveitando sobre novos talentos, tem muito talento em Santos. Sim. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns já e a gente vai botar nessa roda aí. Muito bem. E assim chegamos ao final. Queria agradecer muito ao Fred Rossi, mais uma vez pela presença, agradecer ao Fernando pela participação, a equipe técnica em nome do Felipe, e sobretudo a você, amigo internauta, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição. Muito obrigado e até lá. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.